Olá, meu nome é Walter e eu vou apresentar o trabalho Análise de dados espaciais das deposições de resíduos sólidos da construção civil no município de Guarulhos, São Paulo. Esse trabalho foi realizado juntamente com a professora Natália Baron e com a professora Silvânia Maria Neto, da Universidade de Guarulhos. Com o crescimento das cidades e o desenvolvimento da indústria da construção civil, foi possível observar uma maior geração de resíduos em canteiros de obras e, em muitos casos, a ocorrência de transporte regular para áreas impróprias, como esquinas, córregos e terrenos baldios. O resíduo da construção civil, ou RCC, quando descartado incorretamente no contexto urbano, não gera apenas poluição visual e dificuldade de locomoção de pedestres. Entre suas implicações mais graves estão, especialmente em áreas de córregos, a possibilidade de produzir novas áreas de riscos de enchentes e deslizamentos. Outros possíveis impactos é a possibilidade de trazer animais transmissores de doenças, sendo assim também um problema relacionado à saúde pública. Foi necessário por parte do poder público a construção de uma legislação específica voltada à compreensão das características desse tipo de resíduos e as diretrizes que estados, municípios, empresas e a população civil devem tomar para que seja realizada a gestão desse resíduo. A Resolução 307/2002 foi a primeira a abordar a temática do entulho e teve como objetivo estabelecer os procedimentos que devem ser adotados para o transporte desse resíduo. Também aborda a implantação de PEVs como um instrumento eficiente na coleta de RCC. A Lei de Resíduos Sólidos, conhecida como PNRS, de 2010, buscou preencher as lacunas existentes na resolução do CONAMA, estipulando o princípio da responsabilidade compartilhada e exigindo do poder público a expansão de instrumentos, como PEVs e a coleta porta a porta. No local do estudo, o município de Guarulhos, localizado na região metropolitana de São Paulo, o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil teve em uma de suas temáticas o panorama da integração entre os agentes responsáveis pela coleta do descarte regular. Além disso, aborda a necessidade de PEVs espalhados por toda a cidade para amenizar o problema do descarte regular no município. O objetivo do trabalho foi entender a relação dos dados espaciais com as deposições irregulares. Para isso, foram realizadas as correlações entre os pontos de descarte regular e índices socioeconômicos, territoriais e referentes ao acesso à urbanidade. O mapeamento dos pontos de deposição irregular do município de Guarulhos no ano 2010 foram obtidos através do Plano Diretor da cidade. Os dados sociodemográficos e de infraestrutura foram obtidos através do IBGE de 2010. Após a obtenção dos dados, com o software livre QGIS, foi realizada a organização, a padronização e o uso dessas variáveis com um recorte por bairro. Assim, seria possível a realização da análise correlacional através do Índice Global e Local de Mohan. O Índice Global e Local de Mohan são calculados pelo software Geoda, através da análise de vizinhança entre as variáveis dos diferentes distritos. A matriz rainha de primeira ordem indica que o cálculo de vizinhança será realizado individualmente por cada bairro, com os bairros mais próximos também considerando as diagonais. Isso foi utilizado para representar a heterogeneidade do espaço urbano de Guarulhos. Além disso, foi feito uso da taxa de 5% de significância estatística, onde bairros que estão fora da taxa em algumas das correlações são tratados como não significantes e ficam na cor cinza durante a análise do mapa de Mohan. O Índice Global de Mohan é amplamente utilizado no cálculo de dependência espacial de dados, pela sua capacidade de determinar a autocorrelação a partir do produto dos desvios em relação à média. Este índice varia entre -1 e 1, onde valores positivos indicam uma correlação direta e valores negativos indicam uma correlação inversa. Quanto mais próximo de zero de um dos dois lados, o índice indica uma pequena ou ausente correlação entre as variáveis, mas ao considerarmos o processo de expansão do município de forma desordenada, com índices que contrastam nos mesmos bairros, é natural resultados que se aproximem de zero. Para melhor entender a realidade dos índices do município de Guarulhos, é importante realizar a caracterização do município. O processo de crescimento desordenado se deu principalmente em direção à região leste, e aos poucos
avança em direção às áreas de proteção ambiental. Desta forma, a ocupação urbana se dá principalmente na região central, leste e oeste. Na região noroeste do município se encontram os bairros Cabuçu de Cima e Tanque Grande, que não possuem dados estatísticos por se tratar de área de proteção ambiental e não conta com a presença de moradias urbanas. A região norte do município também é categorizada como área de proteção ambiental, mas com o processo gradativo de ocupação urbana, esta região conta com uma menor densidade demográfica, menor quantidade de instrumentos públicos e infraestrutura urbana e é categorizada como uma área rural ou semi-urbanizada. O mapeamento da renda familiar nos bairros de Guarulhos possibilita uma maior compreensão das características sociais e urbanas do município, já que, no geral, onde se localizam os maiores índices sociais, também se localizam as regiões mais nobres da cidade, com maior infraestrutura e acesso à urbanidade. Ao observar o mapa, é facilmente notado a segregação espacial relacionada à renda familiar, onde surgem aglomerados de bairros com baixa e alta renda, em áreas distintas, diretamente conectado com as populações mais carentes indo para as áreas mais afastadas em processos como a migração e a gentrificação, e desta forma uma maior aproximação e estabilidade nos bairros com maiores dados sociais. Assim, é possível observar os melhores indicadores da renda familiar se localizando em bairros na região centro e na região oeste. E à medida que o mapa vai na direção das regiões mais periféricas, ou seja, nas regiões norte e leste, observa-se uma diminuição gradativa da renda familiar. Outro mapa relevante na caracterização do município é o mapa de PEVs e de pontos de depósitos irregulares de RCC, que dizem respeito aos dados de investimento em infraestrutura urbana por meio da presença destes instrumentos públicos e também relacionado à desigualdade ambiental, já que aponta as principais áreas afetadas com os depósitos irregulares. Ao observar o mapa, notamos uma maior presença de descarte irregular de RCC na região centro e oeste, e uma diminuição desses pontos à medida que o mapa vai em direção às regiões periféricas. Outra informação que também pode ser obtida ao analisarmos o mapa é o da concentração de PEVs nas regiões centrais do município e um pequeno crescimento desses instrumentos nas regiões mais afastadas do centro, que pode estar relacionado a uma menor demanda pela densidade demográfica. Porém, isto gera desigualdade no acesso à urbanidade, já que os moradores dos bairros mais afastados não possuem fácil acesso aos instrumentos de coleta de RCC, dentro do contexto da bacia da captação, onde, de acordo com a PNRS, é descrita como a distância máxima na qual o morador se propõe a descartar corretamente seu resíduo da construção civil. Após a realização das análises de correlação espacial, obtivemos o Índice Global de Mohan, através da análise correlacional entre cada indicador utilizado e a deposição irregular de RCC em cada bairro e em seu entorno. Outra forma de análise de correlação espacial utilizada no estudo é o Índice Local de Mohan, que mostra espacialmente a formação de aglomerados e anomalias das correlações analisadas e é um instrumento útil quando analisado juntamente com o Índice Global de Mohan. Analisando os indicadores sociais com o Índice Local de Mohan, foi possível observar as semelhanças entre os aglomerados espaciais dos indicadores sociais, em especial a renda familiar per capita e a alfabetização, com indicadores de infraestrutura urbana, em especial o abastecimento de água, iluminação pública e coleta de lixo em menor escala. Analisando esses mesmos indicadores por meio do Índice Global de Mohan, é possível notar que a renda familiar e a taxa de alfabetização apresentam valores globais muito semelhantes, sendo que uma possível explicação para isto pode se dar ao fato dos melhores índices estarem inseridos nos maiores estratos sociais, onde esse índice diminui com o distanciamento do centro e a observação de índices menores em outros grupos sociais. Quando observamos este comportamento pelos índices locais de Mohan, também existe uma correlação com o surgimento de aglomerados alto-alto nos entornos das mesmas regiões, principalmente nas regiões centrais, indicando que os grupos sociais que possuem os melhores índices sociais também possuem maior acesso à infraestrutura urbana e acesso à urbanidade.
Na região norte, é possível observar um comportamento baixo-baixo pelas correlações, já que, apesar da presença dos piores índices sociais, também não há registro de descartes de entulho nessas regiões, que pode ser explicado pelo menor consumo de materiais de construção civil, já que a expansão urbana nesse espaço é limitada. As aglomerações de infraestrutura urbana, em especial o acesso à rede geral de abastecimento de água e iluminação pública, possuem índices globais de Mohan semelhantes aos índices de renda e alfabetização. Isso indica o acesso à infraestrutura básica por parte dos maiores estratos sociais e menor investimento público nas regiões com menores estratos sociais, ampliando assim a desigualdade existente entre esses grupos dentro do espaço urbano. O pequeno índice global de Mohan, relacionado à coleta de lixo e o descarte de RCC, e a formação de um pequeno aglomerado baixo-alto da correlação desses indicadores, indica que existe uma homogeneidade na coleta dos resíduos sólidos do município, onde o serviço de coleta atende de forma similar por toda a cidade. Outra análise que pode ser feita observando a coleta de lixo é a inexistência de correlação pelo índice global de Mohan. Isso indica que a coleta ou ausência da coleta de lixo não impacta na geração de novos pontos de descarte regular. Em relação à correlação entre a presença de PEVs e o descarte regular de RCC, é possível observar que existe uma pequena correlação positiva, indicando uma pequena melhoria por parte desses instrumentos públicos dentro do contexto do município de Guarulhos. Quando realizamos a análise de correlação univariada do descarte regular de RCC, ou seja, analisando a presença de pontos de deposição irregular do bairro com a presença de pontos de deposição irregular do bairro e em seu entorno, podemos observar bairros que possuem pontos de descarte irregular, não impactando no surgimento de pontos de deposição irregular nos bairros mais próximos. Sobre as conclusões relacionadas às análises correlacionais, foi possível observar que, apesar do pequeno índice de correlação do PEVs com o descarte irregular, o uso desses instrumentos são importantes dentro do contexto urbano, e o pequeno valor pode estar atrelado a outros fatores que impactam na eficiência desta política pública. Uma possível causa para isto é a pequena divulgação desses espaços, a baixa acessibilidade e visibilidade das áreas onde foram implantadas e a ausência ou pequeno investimento em programas de educação ambiental dentro do município. Outra conclusão é que esses instrumentos possuem alcance limitado dentro do contexto urbano, sendo necessária a construção de novos PEVs nas regiões mais afastadas da cidade, para evitar o surgimento de novos pontos de descarte que podem vir a surgir com o processo de expansão e urbanização das regiões periféricas. Por fim, a análise correlacional se mostrou um instrumento de análise viável para políticas públicas de resíduos urbanos, oferecendo novos dados que podem ser relevantes na elaboração de novas áreas para PEVs e possíveis soluções para melhorias do programa.